Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje estou aqui para fazer um vídeo especial. Estou aqui com o diácono Wendel, um dos nossos professores de teologia aqui da nossa extensão FAESP. Para quem não sabe o que é a FAESP, é uma extensão da Faculdade Evangélica de São Paulo, que dá ali cursos como teologia, como pós em teologia bíblica. E o Wendel é um dos nossos professores, um jovem dedicado nas Sagradas Letras, cursa direito, alguém que tanto no social como no espiritual quer buscar um conhecimento e servir a Deus melhor. Estou aqui com ele para falar sobre essa revista. Essa revista foi muito impactante, sobre o plano perfeito, que é a salvação. E o Wendel deu uma aula esses dias. Eu falei, nossa, eu quero fazer um vídeo com você, porque essa aula foi impactante. A aula 10, que tem como título Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. O texto principal diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Para começar esse vídeo, quero te perguntar, Wendel, o que é arrependimento? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que é arrependimento? Perfeito. Pai do Senhor, meus irmãos, sou o Wendel, como o Rei me apresentou aqui. Vamos tratar sobre alguns aspectos no que diz respeito ao arrependimento, principalmente na perspectiva bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós precisamos entender de antemão que o conceito, a palavra arrependimento, né, no Novo Testamento, ele tem uma palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de mente, né, mudança de caminho. Você estava indo por um caminho, você vai por outro. Então, arrependimento, no conceito bíblico, né, de forma mais resumida, seria a transformação interior, né, a transformação do seu coração. Existe uma promessa no Antigo Testamento, em Jeremias, que diz o seguinte: e vos darei coração de carne, tirarei de vocês um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Primeiro, é uma obra extraordinária do Espírito Santo. Ninguém consegue se arrepender sem que o Espírito não intervenha. Isso é uma obra extraordinária, é uma obra além da lógica humana. É de fato o maior milagre que nós podemos ver em toda a Bíblia e em toda a criação. Até porque o homem pecou e com isso a natureza humana passou a estar quebrada. A natureza humana passou a ter uma inclinação ao pecado. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, a igreja de Éfeso: vós que outrora estáveis mortos em ofensas e pecados. A linguagem para uma vida antiga à salvação é uma linguagem profundamente rígida no que diz respeito à definição do estado do pecador antes de Cristo, que é morto em ofensas e pecados. Então, de forma resumida, o arrependimento ele é quando, não de forma exterior alguém muda, até porque nós temos muitos exemplos de gente que mudou exteriormente, mas Deus ele não tem por objetivo apenas nos mudar exteriormente. Ele primeiro tem por objetivo fazer aflorar o Evangelho no nosso coração e nós sermos transformados pelo poder do Evangelho de dentro para ser refletido por fora. Maravilha. Wendel, nós sabemos que a salvação ela vem pela fé. E a fé ela nos leva ao arrependimento. Existem pessoas que debatem sobre se Neymar vai ser salvo, porque Neymar ele expressa uma fé em Jesus. Algumas pessoas expressam fé em Jesus, mas existem tipos de fé. Qual é a fé que salva o homem? Vamos analisar de forma primária o que diz a carta de Tiago. A melhor carta para a gente tratar sobre isso é a carta de Tiago. Esta é uma carta que muitos não a compreenderam muito bem. Ela causou até debates na Reforma Protestante. Por Lutero, se ele considerava esta carta sendo canônica, no que diz respeito a ser inspirada por Deus. Logo ele percebeu que esta é uma pérola do Evangelho, uma carta gloriosa. E ela nos traz algumas diferenças do que significa fé. Fé salvífica, ela é uma fé que transforma você. Se a fé bíblica ela não tem poder de te transformar e você apenas diz crer em Deus não é fé salvífica. Você não vai ser salvo por apenas acreditar que Deus existe.
Até porque Deus se revela na criação, Deus se revela de forma profunda em todo o universo. Então, a Bíblia diz que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Então, nesse sentido, a fé salvífica, ela tem algumas características. Primeiro é que ela gera frutos. Ela não é uma fé de apenas acreditar de forma cega. Ela é uma fé que envolve uma convicção profunda. É uma fé que envolve um alicerce. E não é uma fé baseada em qualquer coisa. É uma fé salvífica em Cristo, na pessoa de Cristo. A Carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E de forma para completar isso de uma vez, a Carta de Tiago nos diz que até os demônios têm uma fé. Eles têm fé e tremem, eles creem e tremem. Ou seja, o argumento que muitos utilizam, inclusive no meio secular, de que, olha, eu creio em Deus e portanto eu vou ser salvo, é uma fé enganosa. Pode ser uma fé até verdadeira, mas não é a fé salvífica. A fé salvífica, ela gera frutos em você, ela transforma a sua vida. Tem uma frase até de um grande teólogo chamado Paul Washer, pregador também, um grande pregador, que ele disse o seguinte: quando me dizem, Deus me salvou, e você continua na mesma vida que você vivia, eu te pergunto, Deus te salvou do quê? Esse é o ponto. A tua fé, ela tem que te salvar do quê? Da ira de Deus. Capítulo 1 de Romanos diz que a ira está sobre todos os que praticam a impiedade. Então, primeiro, o fruto do verdadeiro arrependimento e da fé genuína é que ela é alicerçada na pessoa de Cristo e ela transforma o seu caráter, o seu ser de dentro para fora. Maravilha. Tem uma frase, Wendel, muito impactante que diz assim: a graça que não me transforma não me salva. Exato. Então, o evangelho é mudança de mente. Para finalizar, Wendel, esse vídeo, eu quero te perguntar sobre um assunto muito debatido, né? Que até os católicos eles creem nessa doutrina da salvação pelas obras, porque segundo a Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta. E também, só para apimentar essa pergunta, sobre o jovem rico, Jesus falou: você faz os mandamentos, você observa os mandamentos. Ele fala que ele tem cumprido desde a mocidade. Isso dá a entender na mente de algumas pessoas que a salvação ela vem pelo nosso esforço próprio. Como entender isso? Nós somos salvos pelas nossas obras? Vamos lá, esse é um dos assuntos que mais gera polêmica no que diz respeito à doutrina da salvação. Vamos tratar primeiramente uma carta, a carta de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Entendeu? Tiago, ele está se contradizendo com Paulo. Alguns têm esse debate de que Paulo ele acaba se contradizendo com Tiago. Mas vamos analisar primeiro o contexto histórico que Tiago estava que ele estava cuidando daquela igreja. Vamos trabalhar assim. Nós tínhamos gente que pensava aquilo que a gente tratou agora há pouco. Eu tenho fé e, portanto, se eu tenho fé apenas em Deus, eu creio em Deus, eu creio que há um só Deus, mas eu não mudo, essa fé não me transforma, ela é uma fé falsa. Para que nós possamos entender de forma didática, eu costumo usar o seguinte exemplo: nós não somos salvos pelas obras, mas a fé gera em nós obras. Então, a verdadeira fé bíblica, a verdadeira fé salvífica, ela vai gerar em nós obras, frutos dignos de arrependimento. Então, a pessoa que vive uma vida de forma desregrada, ela de verdade ela não foi salva, ela não foi impactada pelo poder do evangelho. Por quê? Porque ela não tem a fé bíblica verdadeira, a fé salvífica, e portanto é uma fé enganosa. Nós não somos salvos pelas obras, mas a fé bíblica e a salvação bíblica, ela gera em nós obras. Maravilha. O versículo que baseia bem essa interpretação é Efésios 2, 8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. As nossas obras serão recompensadas somente para galardão, não é? A Bíblia diz que cada um será julgado pelas suas obras. Então, as suas obras. E até tratando sobre o jovem rico, né, que você fez a pergunta, Jesus, naquele texto, esse é um texto que muitos acreditam que esteja defendendo um tipo de salvação por obras. Mas perceba que ele defende exatamente o oposto disso. Por quê? Porque Jesus ele confronta o jovem rico
com a lei. O jovem rico, ele obedecia de forma externa à lei de Moisés. Ele amava Deus de todo o coração. Ele não roubava, ele não furtava, ele não cobiçava. Mas ainda assim ele não era salvo. Por quê? Porque o seu coração estava ainda sem regeneração. Quando Jesus ele diz, perfeito, muito bem, você obedece os mandamentos? Muito bom. Agora te falta uma coisa. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. E aí, naquele momento, o jovem rico se entristeceu e se afastou, né, de Jesus. Por quê? Porque não estava disposto a renunciar. E por isso que a fé dele não era bíblica. A forma com que ele chegou a Jesus foi de uma forma legalista, mas Jesus mostrou para ele, olha, você vai precisar de mais do que obras da lei para se salvar. Por isso que você precisa de mim. Então, isso é que é importante da gente entender, principalmente até no início, quando o texto começa. Quando o jovem rico ele se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, que hei de eu de fazer para herdar a vida eterna? Nesse momento, Jesus já o confronta. Uns vão até dizer que esse texto está dizendo que Jesus não é Deus, mas é justamente o contrário. Jesus está falando, só há um só que é bom, senão Deus. Então, se você está chegando até mim, você tem que entender quem eu sou. Se você está se aproximando até mim, e você me chama de bom mestre, você precisa entender que eu sou Deus, porque somente Deus é bom. Então, para que você possa ser salvo, você precisa de Cristo. Não há outra forma, não tem obras. A fé bíblica, ela vai gerar em nós as obras. Maravilha, irmãos. Esse foi o vídeo falando sobre arrependimento, sobre fé, salvação. Que Deus te abençoe, que esse vídeo seja de edificação para você e para a Igreja do Senhor. Muito obrigado, Wendel. Muito obrigado. Nosso mestre, que Deus continue o abençoando. Deus abençoe, deixe o like, curta, compartilhe e estamos juntos. Estamos juntos mesmo.